Olá, meu povo, boa tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como você tem passado? Que alegria, estamos aqui em nosso canal. Se inscreva, por favor, já vá deixando o seu joinha, me dê este apoio, me incentive na evangelização, porque precisamos evangelizar, precisamos falar de Jesus Cristo. Há muitos canais e nós precisamos ser mais um veículo de comunicação e de evangelização. Os meus cenários são esses, amados. Veja, estou aqui no partido de Mandioca, bem sentado, lendo nesta tarde Dia de Finados, Dia dos Fiéis Defuntos, dia de rezarmos, de fazermos penitência, jejum, de comungarmos, de buscarmos as indulgências pelos que já partiram para a casa do Pai. Meus amados, estou aqui eu lendo, maravilhoso, veja, História da Morte no Ocidente, da Idade Média aos nossos tempos. Ó, o livro é de Philip Aris. Muito bom o livro, viu? Muito bom mesmo. Dia de Finados, tudo a ver, né? Nós temos que ler bastante e esse tema e o catecismo da Igreja Católica. Amados, nós devemos buscar sempre uma resposta católica, né, para estes momentos. Veja, na tradição da Igreja, né, a Igreja Católica sempre rezou por os seus fiéis defuntos, por aqueles que faleceram, por aqueles que morreram no Senhor, por aqueles que talvez não tiveram tempo de morrer em total graça, mas morrer em pecado venial ainda e precisam de purificação, precisam de nossas orações. Veja como é belo ser católico. A igreja militante, que somos nós, nos unimos à igreja padecente. Meus amados, isso é lindo demais. Perceba, é lindo demais. Eu me emociono com isso, é lindo demais. Veja, nós somos o corpo de Cristo. Pelo batismo nós somos enxertados em Cristo. E aqueles que morrem não devem se perturbar. Por quê? Porque a morte não tem a última palavra. Em João 14, Jesus diz: não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou para junto do Pai, e quando tiver preparado um lugar para vós, eu voltarei e vos levarei comigo. Porque aonde eu estiver, vós deveis também estar. Olha que lindo. Tomé disse: então, Senhor, nos mostra o caminho. Tomé, Jesus olha para Tomé e olha para você, que talvez hoje está triste, reflexivo, choroso, né? Nesse tempo difícil que nós vivemos. Quantos não faleceram, quantos não morreram já nesse tempo de pandemia? Jesus quer nos dizer, a mim e a você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, amados, preste bem atenção. A morte não estava nos planos de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Veja, a morte não estava nos planos de Deus. Deus nos fez para a vida, para o gozo do céu. Mas o pecado, a desobediência de Adão e Eva, gerou a morte. Gerou a corrupção da criatura. Veja, infelizmente. E o salário do pecado, como diz São Paulo, é a morte, meus amados. Se vivemos no pecado, né, morreremos. Se vivemos na iniquidade, morreremos. E não só a morte física, mas a morte espiritual, a ausência de Deus, que a igreja chama de inferno, que Jesus chama de inferno em sua palavra, né? Nós estamos clamando hoje porque os judeus, veja, na tradição os judeus já rezavam pelos mortos. Ah, mas nossos irmãos protestantes não creem nisso. Claro, o protestantismo é heresia, amados. Há muito equívoco e muita confusão. Não aceitam os livros apócrifos, mas isso não é invenção deles. É dos próprios judeus em Jâmia, mas não vamos falar disso. Fato é que na nossa Bíblia está 1º e 2º Macabeus. E em 2º Macabeus, capítulo 12, versículo 44, Judas Macabeus manda recolher uma coleta de dracmas, dinheiro, para enviar para o templo de Jerusalém, para que uma oferta fosse oferecida em expiação dos pecados dos soldados que morreram em pecado. Veja, que morreram em pecado. E a palavra diz, se Judas não tivesse fé na ressurreição, não teria mandado rezar pelos mortos,
mas ele tem fé na ressurreição. A igreja tem fé na ressurreição. Nas catacumbas dos mártires havia orações pelos mortos. Olha que lindo, meus amados. E nós estamos destinados, segundo Coríntios, né, São Paulo escreve, a morrer uma só vez. Né? Então não morremos uma vez e reencarnamos. Não, reencarnação não cola conosco, certo? Nós morremos uma só vez e na hora da morte vem o julgamento particular. O que é isso, Janailton? É colocado de nós o livro da vida. Né? Nesse julgamento, depois, em Hebreus capítulo 9, salvo engano, né? Quando morremos, já vem o julgamento particular. E nesse julgamento particular, Deus decide em sua infinita misericórdia, é colocado diante de nós o nosso pecado, a nossa fragilidade, o que fizemos se amamos o Senhor. O céu, o purgatório ou o inferno, que é a ausência de Deus, tá? Nós ressuscitaremos no último dia, a ressurreição dos mortos é no último dia, quando na parousia vier o Senhor. Nós ressuscitaremos em um corpo glorioso, que não obedece ao tempo, que não é impedido por paredes, um corpo glorioso como o de Jesus Cristo, ressuscitaremos como Ele. Veja que coisa linda, meus amados, no último dia, né? E veja que no último dia, uns ressurgirão para a alegria eterna e outros para a condenação eterna, porque já tem acontecido na hora da nossa morte o juízo particular. Viu, amados? Virá o juízo final, mas na hora da nossa morte vem o juízo particular. Então, meus amados, é bom, é santo e é católico rezar pelos mortos. Nós estamos unidos pelos fiéis defuntos que estão no purgatório, que morreram talvez ainda faltando completar a graça, e nós rezamos, nós clamamos, nós comungamos, nós jejuamos, nós damos esmolas para que recebam as indulgências. Meu querido, minha querida, o amor é maior do que a morte. O amor é maior do que a morte. E o amor é Jesus Cristo. O amor é nosso Senhor. Então, meus amados, vejam, no Catecismo da Igreja Católica, no número 2299, diz o seguinte: o respeito aos mortos. Vá ao cemitério, reze um credo, um Pai Nosso e ofereça pelos fiéis defuntos. Deve dispensar atenção e cuidado aos moribundos para ajudá-los a viver seus últimos momentos na dignidade e na paz. Devem também ser ajudados pela oração dos familiares. Estes cuidarão para que os doentes recebam em tempo oportuno os sacramentos que preparam para o encontro com o Deus vivo. Sacramento da unção dos enfermos, da confissão. É muito importante, cuidado com isso, amados. Os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito